Boa tarde a todos, graças a Deus. O Jardim de Oxalá tem a grata satisfação de hoje iniciar mais uma entrevista, a sua 30ª Centelha Divina. Hoje entrevistando o nosso amado amigo, o senhor Caboclo 7 Estrelas. Seja bem-vindo, senhor Caboclo. Gratidão por estar aqui conosco mais uma vez. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando o senhor estiver pronto, nós vamos começar os questionamentos que o pessoal enviou para a gente através da internet. De antemão, já queremos agradecer a todos que enviaram as perguntas para a gente, ao pessoal que segue a página do Jardim de Oxalá. Sejam todos abençoados por Deus, graças a Deus. Podemos começar. Pois não. Então, a primeira pergunta aqui é de Maurício Bernardinetti. Salve, Caboclo. Alguns livros nos ensinam a cocriar usando técnicas de visualização e emoção. E isso realmente funciona. Porém, eles não nos alertam para a responsabilidade em saber manter e lidar com a realidade criada. O senhor pode comentar a respeito? Filho, poderíamos abrir tantos paralelos para responder essa pergunta. Os livros não falam porque muitas vezes os autores não sabem. Outros livros não falam porque evita-se propositalmente falar de assumir as consequências para que estes autores da nova era, notadamente em sua grande maioria terapeutas, preferem de maneira infeliz, mas muito bem elaborada, raciocinada, que vocês se percam para voltar para eles, para que eles sejam seus gurus e salvadores. Pode-se presumir também que há um mínimo de correção, de saber o que é certo, o que não é, e de que o próprio interessado deverá ter um mínimo de consciência quanto à sua própria responsabilidade. Então perceba-se bem, filho Maurício, que eu abri 3 paralelos e dentre eles, como vocês dizem, daria muito pano para manga. Sim. É verdade. O que eu poderia falar especificamente? A cocriação ela existe de maneira consciente e inconsciente, a todo momento, a todo tempo, voluntária ou involuntária. Consequências haverão. Isso é lei de causa e efeito. E se tudo é lei de causa e efeito, a partir das suas escolhas, das suas decisões e ações tomadas a partir delas, deverá, sim, assumir as consequências. O mundo, infelizmente para alguns, não é um conto de fábulas. Tudo há consequências. Quanto mais cedo vocês assumirem a responsabilidade quanto a isso, menos irão sofrer. Não há culpados. Há, infelizmente, algumas vezes acusadores. Mas tudo, em todo o momento, responde àquilo que tem que ser, àquilo que consegue ser. Cada um se sintoniza a esse ou aquele, entre aspas, proprietário da verdade. Cada um se sintoniza a este ou aquele conhecimento. Cada um tem, conforme o seu momento maturacional, capacidade de agir e reagir. Então não há também o que se acusar. Há de se assumir e a partir daí seguir em frente.
Se, como diz o adágio, o resultado das suas cocriações, ou de quem quer que seja, não for bom, cocrie novamente outras, noutro sentido e noutra direção. É bem mais simples. Graças a Deus. Graças a Deus. Fazendo uma analogia com o nosso corpo, que é habitado por infinitas formas de vida, a Terra também seria um espírito, uma consciência que abriga uma infinidade de seres? Também de Maurício Bernardinetti. Sim. A Terra em maior escala do que cada um de vocês, cada um de nós. E o universo em maior escala ainda. Tudo é vivo. Cada molécula é viva, seja ela física ou sutil e imaterial. Tudo é vida, e vida independente, mas interligada ao mesmo tempo. Assim como os bilhões de neurônios compõem o cérebro, todos eles agindo ao comando de uma alma, tudo que existe na superfície e dentro do planeta responde ao interesse de uma alma. Abaixo do magma central de Gaia, nos planos etéreos, reside o coração, a própria alma do planeta. Planetas também são espíritos independentes, mas deixarei a premissa para vocês estudarem. Em outro momento, talvez falaremos. Graças a Deus. Gratidão, gratidão. Ainda uma pergunta de Maurício Bernardinetti. Existe um ditado popular que diz que quando vamos comprar algo, como um carro, moto, casa, etc., esse objeto que escolhe a gente também. Existe algum fundo de verdade nisso? Conforme o inconsciente coletivo ou imaginário popular, sim. Mas o objeto em si, de matéria inerte, ainda que tenha um princípio de consciência, por ser a própria energia espiritual, ou espírito com E maiúsculo, fragmentado, não tem a consciência plena que você tem, que esse médium tem, que você outro tem. Então não é o objeto que te escolhe, é a sua energia que se sintoniza à frequência específica de cada objeto. Certo. A cadeira inerte não responde a bel prazer como vocês, por exemplo. Mas há sim a sintonização das frequências de energia e o entendimento profundo, sentindo que aquilo deve fazer parte da sua experiência. Batei e abrir-se-vos. Quando você procura algo, diz que algo também está te procurando. Não é que está, mas você entrará em algum momento naquele feixe e irá atrair aquela experiência para a sua vida. Seja uma pessoa, um estudo, um trabalho ou um objeto, uma conquista material. Compreende? Sim, senhor. Graças a Deus. Muito bem explicado. Gratidão. Agora vamos partir para a pergunta da Lidicena. Falam que o caboclo Pena Branca foi Galileu Galilei e Abraham Lincoln. Essa informação confere, senhor caboclo? Seria ele dirigente da falange Pena Branca? Um dos muitos Pena Brancas. Pai João de Angola é outro caboclo Pena Branca. Olha só que interessante. Graças a Deus. Ela pergunta também aqui, Lidicena, os dirigentes das falanges trabalham também incorporados nos médiuns ou trabalham somente nos planos espirituais dirigindo as falanges? Incorporados nos médiuns também, mas são raras exceções. Mas sim, isso acontece. Perfeito. Graças a Deus. Nós temos pergunta aqui do Marcos. Deixe-me aprofundar um pouco mais. Desculpe, senhor caboclo. Por que são raras exceções? Porque são raros os que estão devidamente preparados, não por estudo, mas preparo de vidas passadas, abertura consciencial para ir contra a maioria, por exemplo, contra o que jaz vigente, que já é vigente. Certamente. Há que se ter uma sintonia tanto quanto adequada àquele espírito que vai se comunicar.
O desenvolvimento mediúnico, por exemplo, é um processo em si de calibração, como válvulas pneumáticas de uma indústria ou o alinhamento de um veículo, como vocês chamam um carro. É isso que é feito. Quando está na calibragem correta, a mediunidade funciona. Então há de se desenvolver o equilíbrio de patamar vibratório, moral, emocional e consciencial entre o médium e o espírito comunicante, senão não há comunicação. Há, quando de maneira consciente e malfazeja, a mistificação, e quando de maneira inconsciente, mas na tentativa benfazeja, o animismo em si, o floreio. Isso é comum também. Então, o processo de calibração define em si o potencial psíquico para o qual será designada a tarefa da mediunidade, seja com Maria de Nazaré ou seja com Exu Tranca-Ruas. O que importa é a calibração estar correta. A mensagem será sempre a mesma, repassada de maneiras diferenciadas. É muito pouco importante saber se este é chefe ou funcionário. Isso é muito para o ego dos médicos, então normalmente não falamos. Perfeito. Gratidão. Muito bem explicado. Marcos Mercês pergunta: em meio a tanta informação confusa sobre essa pandemia divulgada pela ciência humana com relação à origem do vírus, o que realmente é de verdade espiritual para nos confortar agora, nos esclarecer agora? Sobre a origem do vírus? Sim, senhor. Foi um planejamento trevoso, como já muito bem explicitado por alguns, mas que foi permitido pelos dirigentes siderais em compensação à ruptura da possibilidade de karma de guerra nuclear. Então é feito sempre uma troca, nada de graça, vamos dizer assim. Não que há um conflito entre os maiorais do inferno e os maiorais do planeta. Não é nesse sentido que eu falo. É que o karma, o resultado médio, as consequências que devem ser assumidas, tanto individual e coletivamente, vibravam na energia comum de guerra nuclear. E com alguns elevando a sua própria vibração, como vocês que normalmente nos acompanham nesse trabalho, fazem suas meditações, suas preces, elevaram um pouco a energia planetária, por si só, com isso já alterando a possibilidade de consequências kármicas, de repercussões do karma em si. Então não é que ofereceu-se de baixo para cima outra proposta, é que vocês aqui, encarnados principalmente, mas desencarnados também, mas principalmente os encarnados, conseguiram elevar o padrão médio, moral e espiritual do planeta. Então abriu-se precedente para recuperação kármica menos agressiva. É isso que de fato existe. E aquilo a que cada um de vocês tem que se conectar é o seguinte: vivam suas vidas sempre no bem, na fé, na luz e no amor. Só isso importa. Deus seja louvado, graças a Deus. A Elídia Procópio pergunta: o que o senhor tem a dizer sobre a vacina contra o Covid? Ela já existe? É efetiva? O senhor teria algo para nos dizer a respeito? Tem muitos testes sendo feitos em laboratórios ao longo de toda a crosta terrestre, como vocês podem observar pelas notícias dos telejornais ou da rede mundial de computadores. Nos planos espirituais, a maioria de vocês, quando tem a ressonância do padrão vibratório, consciencial, comportamental, moral e consciente, vocês se sintonizam à frequência da cura. Cada vírus e bactéria na Terra em si vibra num feixe de onda, uma energia muito baixa. Quando vocês estão acima dessa energia, ainda que isso te alcance, não surtirá tanto efeito quanto aqueles que estão mais conectados. Com isso, não devam
acreditar que podem se abstrair, exagerando na falta de compromisso para com a higiene, por exemplo, tanto física quanto alimentar, mas mental e energeticamente é que vocês de fato se tornam blindados. A maior vacina é sempre a vibração positiva na maior parte do tempo. Louvado seja Deus, graças a Deus. Mariana Gamarra, como fazermos limpeza energética em tempos atuais, onde as ondas energéticas estão tão densas? Assim como seria feito em qualquer outro momento. As ondas estão densas da psicosfera, que é a junção de ondas coletivas. Mas e a sua frequência de onda? Está densa? É com isso que você deve se preocupar. Se a sua vibração for positiva, faça os mesmos preceitos que faria. Isso por si só já irá te blindar. Preocupe-se menos com a frequência coletiva e eleve-se a sua, pois elevando a sua, isso reflete na coletividade. Perfeito. Normalmente vocês fazem o oposto. Não cuidam de si e ficam muito conectados aos problemas do mundo. Com isso não quero vos induzir nem ensinar a serem egóicos. Não é isso. Mas cada um que se sintoniza daqui de dentro para fora, para cima, isso repercutirá nas linhas paralelas de tempo e espaço, das dimensões afins, dos seres afins e do local onde você está. Tudo é onda. Se tua onda for gigantesca de paz, isso afetará milhares. Seja aquilo que quer. Deus seja louvado. A mudança começa por dentro, então. A mudança só existe de dentro para fora. Graças a Deus. Louvado seja. Temos a pergunta aqui da Júlia. Além das orações, meditações, contemplação e ajuda ao próximo, como nos manter firmes sem deixar que o sofrimento alheio nos contamine? Acabei de explicar. Servindo de exemplo, não de iluminar, não de Messias, não de missionário, mas a sua frequência de onda sendo de paz, sendo positiva, sendo de benécia. Isso por si só refletirá naqueles que estão enfeixados nesse mesmo comprimento de onda. Vai afetar o local onde você está, a sua vida íntima e particular, as pessoas à sua volta. Se de maneira positiva ou negativa, aí já não cabe a vocês. Preocupe-se apenas com a onda que você emite. Seja paz e não guerra. Isso refletirá com o tempo em mais paz para você mesmo e para aqueles que estão à sua volta. Mas não tenha pretensão de salvar o mundo. Vocês não estão aqui para serem salvos por ninguém de fora. Nem por nós, nem por Cristo, nem por Maitreya, nem pelos mestres ascensionados, nem pelos orixás, nem por Maria de Nazaré. Com isso não desmereço o trabalho de nenhum, mas todos eles, assim como nós, vêm tão somente para lembrá-los de que a cura, a salvação e a paz vêm de dentro de vocês. Louvado seja Deus. Tudo começa e termina em você. Cabe ao outro a responsabilidade de salvar-se. Cabe a ti a responsabilidade de salvar-se. Quando cada um fizer isto, todos estarão salvos, de si mesmos e por si mesmos. Esses grandes seres influenciam suas vidas, sim, positivamente, os inspirando muito mais do que por ações diretas. Então, apenas sigam com paz em seus corações. Quem estiver nessa sintonia permanecerá em paz também.
Quem não estiver não permanecerá. Nem Cristo salvou a todos. Certamente. Tudo é sintonia. E tudo é permitido pela lei do livre-arbítrio. Cada um busca aquilo que quer, cada um vibra aquilo que por hora consegue. Salve-se e com isso seja espelho e a partir daí iluminar. É esse o caminho. Graças a Deus. Graças a Deus. Para sempre. Elisandra Farias pergunta a respeito da intuição. Como os podemos considerar nossa intuição? Às vezes queremos muito fazer alguma coisa, porém vem um pressentimento que aquilo não é para nós. Como lidar com isso? Pode nos dar uma dica, por favor? Sim. Acreditando, se vier do viés do teu coração. A mente raciocina, analisa, muitas vezes altera de maneira voluntária. Nem sempre acredite naquilo que sua mente te diz, pois muitas vezes é medo, julgamento e ego. Mas se sentir que vem do teu coração, que é de fato a porta da tua alma, aí sim siga na sua caminhada. Aceite ou não, se quiser, mas sempre pelo crivo do coração, muito mais do que a razão. O intelecto erra, julga, ofende, o coração não. A alma sempre sabe o que é certo. E como, Senhor Caboclo, eu deixo a alma falar em silêncio. Silencie-se frente às situações e não julgue nem analise com seus pensamentos. Aí sim, de fato, sentirá aquilo que a sua alma quer falar. Pois em essência profunda todos estamos conectados e a alma sempre sabe o que é verdade. A alma nunca se ofende. A alma vai lhe induzir a seguir por esse ou aquele caminho, pois a alma está noutra frequência de realidade, onde tudo é amplo, plano e transparente. Graças a Deus. Gratidão. A Fernanda Penha pergunta: depois de tantas purificações que o mundo vem passando, com doenças, desastres naturais, o que podemos esperar? O caos, como vemos nos filmes, ou um mundo novo, com pessoas mais espiritualizadas? O caos é só aparente e ilusório. Nada está fora de ordem nem nesse planeta, nem em qualquer outro planeta desse ou de outros mais universos. Sempre antes de um período de paz, como este universo de Nebadon é dual, agirá um período tido por vocês como trevas, pelas mudanças bruscas, repentinas e a dor que isso traz. Mas se teu coração estiver em paz, ainda que o mundo esteja em guerra, a sua volta terá paz. Sempre o interno se reflete no externo. Graças a Deus, louvado seja Deus. Nós temos mais duas perguntas aqui, já estamos chegando ao final, são do Marcílio Catarino. Ele pergunta: como podemos usufruir dos poderes benéficos dos elementais da natureza? Aconselho o amigo a rever a palavra poderes, pois os elementais emanam ondas de amor puro e consciente. Sim. Então, retirando-se a palavra poderes do vocabulário, retira-se também a tentativa de interação pelo ego como forma de conquista e barganha. Perfeito. Quando você se harmoniza pelo respeito e amor a tudo que há, isso verte a seu favor, mesmo sem pedir. Quando São Francisco estava encarnado, peixes vinham até ele. Certamente. É verdade. Se a tua onda for de paz,
mais uma vez. Tudo à sua volta será paz. Salve, graças a Deus. Uma última pergunta dele também, do Marcílio Catarino. Perdoar significa deixar de se indignar ante as atitudes imorais ou pervertidas? Como dito, em resposta à pergunta anterior, para retirar a palavra poderes, retire também a palavra imorais e pervertidas. Nisso há muito ego e muito julgamento. Nada está errado aos olhos de Deus, pois cada um só consegue aquilo que consegue por hora. Abstenha-se tu do julgamento, para que a paz surja em teu caminho. Quando cada um de vocês, como disse em resposta outra, não analisar com o intelecto, com raciocínio crítico que julga, mas silenciar-se sem julgar, o teu coração entrará em sintonia e saberá se é correto ou não. Se pelo teu crivo sentir que é correto ou não, apenas permaneça em paz com isso. Deus seja louvado. O outro não te afeta, é tu que te afeta pelo outro. Assim é a vida. E graças a Deus, louvado seja Deus. Então nós chegamos ao final da entrevista de hoje. Senhor Sete Estrelas, o senhor gostaria de nos brindar, por favor, com uma mensagem final para todos nós? Sim. Onde há julgamento, não há Deus. Isso basta. Louvado seja Deus, graças a Deus. E assim encerramos então hoje, agradecendo a presença do Senhor Caboclo Sete Estrelas, dos Espíritos amigos que vieram nos amparar. Louvado seja Deus para todos sempre, graças a Deus.